Livro de Salmos, capítulo 92. Livro de Salmos, capítulo 92. Como eu sempre digo, enquanto a igreja vai procurando, vai glorificando. Motivos para glorificar o Senhor não me falta nessa manhã. Motivos para glorificar o Senhor não te faltam nesta manhã. Então vai procurando ali o livro de Salmos e vai glorificando, vai dizendo glória a Deus, glória ao teu nome, muito obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome, vai procurando. Salmo de número 92. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Achou, Anderson? Amém, glória a Deus. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, que diz assim, versículo 1. Aliás, o epígrafo diz assim: um salmo, um cântico para o dia de sábado. E no versículo 1 diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Eu vou repetir e peço que os irmãos leiam comigo atenciosamente nessas palavras que parecem até ser um poema, né? De tão encantadoras, né? São palavras que exaltam, enaltecem o nome do nosso Deus. Diz assim, versículo 1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Fechemos os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta manhã, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor dá a todos nós de estarmos na tua casa, para bendizermos o teu santo nome, tudo aquilo que o Senhor fez e faz, tudo aquilo que o Senhor tem sido e é em nossas vidas. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é aquele que pagou as nossas dívidas para que hoje tivéssemos uma vida livre de toda e qualquer condenação. Nós queremos a Deus te agradecer nesta manhã, através deste culto, através desses louvores. E agora, Deus, em especial, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor, fala com a tua igreja. Assim como o Senhor falou ao meu coração, eu te peço, a Deus, me capacita, não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Me capacita, Senhor, a transmitir para a tua noiva, para transmitir para a tua igreja o devido alimento, a devida orientação, a devida estruturação, o devido direcionamento a qual o Senhor determinou para nós nesta manhã, ó Deus. Senhor, toma as mentes, toma a alma, toma o espírito da tua igreja. Que não haja, Senhor, qualquer limitação, que não haja, ó Deus, qualquer dificuldade, ó Deus, de entendermos a tua vontade para nós nesta manhã. Ser conosco, ó Deus, e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. O livro de Salmos, meus irmãos, é um livro um tanto peculiar. É um livro que se diferencia um pouco dos demais, a começar por algumas características. Por exemplo, o livro de Salmos, ele, diferente de muitos outros, ele não foi escrito apenas por um único autor ou por dois autores. O livro de Salmos, ele teve uma contribuição de diversos autores que juntaram, né, as suas composições, e o canon da época achou por melhor reuni-los e justamente criar o livro de Salmos. Então o livro de Salmos, ele teve a contribuição do rei Davi, ele teve a contribuição de Salomão, seu filho, a qual foi dotado por uma grande sabedoria dada por Deus. Ele teve a contribuição de Asaf, de Emã, de Etã, os filhos de Corá, e até mesmo de Moisés, que também escreveu um cântico, que também escreveu
um salmo? O livro de Salmo, ele é classificado biblicamente como um livro poético. Eu não sei se muitos aqui sabem, mas a Bíblia, ela possui diversas divisões. A principal divisão, que muitos de nós conhecemos, é o Antigo e Velho Testamento. Só que dentro de cada um desses testamentos, existem umas subdivisões. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele é formado pelo Pentateuco, pelos históricos, pelos poéticos e pelos proféticos. Já o Novo Testamento, ele é composto pelos evangelhos, pelo livro histórico, que é o livro de Atos, pelas epístolas, epístola de Paulo, de Judas, de João, de Pedro, de Tiago, e finaliza então com o livro profético de João, que todos nós conhecemos, que é o livro de Apocalipse. Então o livro de Salmo, ele é um tanto especial, ele é um tanto peculiar. Só que em meio a tantos autores, como já citados, ainda existem alguns salmos que até hoje, por mais que os estudos tenham avançado, por mais que os estudos tenham progredido, ainda não foi possível determinar um autor. Por exemplo, o Salmo 91. Todos aqui conhecem o Salmo 91, né? Acredito eu. O Salmo 91 é um salmo de guerra. O Salmo 91 é um salmo de grandes promessas de livramento. O Salmo 91 é um salmo de peleja. O Salmo 91 é um salmo de vitória. Mas até hoje ainda não foi possível determinar um autor específico para o capítulo 91 do livro de Salmos. É claro que a tradição teologicamente acredita que o autor do Salmo 91 tenha sido Moisés, pelo teor das palavras, pelo peso com o qual o autor escreveu. Mas ainda assim, nada foi concretizado. Então o Salmo 91, entre alguns outros, é um daqueles que segue sem um autor definido. O que me faz trazer a relevância daquele ditado gospel popular que diz que mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Então pouco importa quem possa tê-lo escrito, o importante é o que a mensagem traz. E o Salmo 91 é um salmo poderoso em nossas vidas. Não é à toa que muitas pessoas, até que de maneira incoerente, né, de maneira errônea, deixam o Salmo 91 aberto e esquecem de viver. Porque a palavra, como diz no livro de Tiago, e eu já disse isso aqui inúmeras vezes, ela não deve ser apenas lida. A Bíblia, ela não tem que ser posta apenas em cima do painel do carro, ou em cima de uma estante, ou em cima de uma cômoda. Não, ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada. Para que a palavra de Deus tenha eficácia na minha vida e na vida da igreja, é necessário que nós não apenas possamos ler, mas que nós possamos de igual modo praticar. O Salmo 92, diferente do Salmo 91, já é um salmo totalmente voltado para a glorificação do nome do Senhor. É um salmo específico para ser entoado aos sábados, que até então era o dia do Senhor. Só que hoje nós sabemos que o dia do Senhor é o domingo, né? Os judeus acreditavam, e fielmente, por conta das escrituras dizerem que o sábado foi um dos mandamentos do Senhor, né? Que nós separaríamos o sábado porque o Senhor descansou, enfim. Mas hoje nós acreditamos fielmente que o Senhor, ele não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o Senhor. Então a gente não pode se prender a um determinado dia, haja vista que o Senhor nos deu o domingo para separarmos, para nos consagrarmos, para nos reunirmos, para nos edificarmos. E por que o domingo? Porque ao domingo pela manhã ele ressuscitou. Aleluia, ao domingo pela manhã, a essas horas, a pedra já havia sido removida. Ao domingo pela manhã, a essas horas, os soldados já estavam completamente atordoados, porque eles não sabiam como iriam justificar a ausência do corpo de Cristo. Eles não tinham como saber o que tinha acontecido, mas ele não estava ali, porque havia ressuscitado. Aleluias! O Salmo 92, apesar de nós não detalharmos ele, mas é um salmo extremamente gratificante. Ele vem trazendo diversas informações muito valiosas. Do versículo 1 ao 3, ele traz
um teor de exultação ao Senhor. Do 4 ao 6, ele faz menção a toda a criação. No versículo 7, ele é específico. Ele fala tão somente sobre a redenção. No versículo 8, ele fala sobre a exaltação de Deus. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? Ele vai crescendo e chega ao topo, na exaltação ao Senhor. E depois que ele passa pela exaltação do Senhor, ele vem fazendo o mesmo caminho decrescente. Então, no versículo 9, ele vem novamente falando sobre a redenção. Do 10 ao 12, ele vem trazendo orientações, vem externando o processo de santificação. E do 13 ao 15, ele fala sobre a glorificação do Senhor. E por que o Senhor me deu apenas os 2 primeiros versículos? Porque o Salmo, ele se abre, ele inicia com palavras de gratificação, de gratidão ao Senhor. Será que eu tenho sido grato a Deus? Será que vocês têm sido gratos a Deus? Será que a igreja, a casa de oração, nós, na condição de igreja, nós temos sido gratos a Deus? Afinal, o que é gratidão? Será que gratidão é o mesmo de agradecimento? Não. Agradecimento é algo temporário. Você agradece o favor que lhe foi feito, mas daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns meses, você esquece. A gratidão não, a gratidão ela é perpétua. A gratidão ela é permanente. Você pode ir e vir, você pode ficar até mesmo sem ver a pessoa a qual lhe fez um favor, mas quando você a vê, aquilo vem à sua mente. Isso é gratidão. A gratidão ela é cravada na sua mente. O sentimento de gratidão, ele é cravado na sua alma. Pode passar o tempo que passar. Quando você vê a pessoa, automaticamente você lembra de toda aquela situação e gera em você novamente, reacende em você novamente aquele sentimento de gratidão. Existem até alguns conflitos entre algumas pessoas que geram às vezes um desconforto e a pessoa, uma fica às vezes sem se falar com a outra, né? E ela vira e fala assim, uma para a outra, relatando, eu estou muito triste com a pessoa assim, assim, assado, mas eu sou muito grato a ela por isso e por aquilo. Então veja que até mesmo nos momentos de conflitos, veja que até mesmo nos momentos de separação, de desconfortos, de briga, a gratidão ela não deixa de exercer a sua função. Um dos detalhes da gratidão que nós precisamos saber é que, para você ser grato, você precisa entender o que foi feito e você precisa saber quem fez. Se você apenas entender o que foi feito, sem saber quem fez, você não tem como ter uma gratidão plena. Se você saber você direcionar a glória para alguém, mas sem saber exatamente o que foi feito, de igual modo, a gratidão ela não é plena. Para que você possa vivenciar uma gratidão plena, você tem que saber o que foi feito e quem o fez. E isso a gente vê de maneira muito nítida no livro de João, capítulo 9. No livro de João, no capítulo 9, se você puder, acompanhe comigo, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, falando sobre o cego de nascença, que Jesus tinha aberto os olhos dele, né? E encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele, aquele que antes era cego, lhe disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Em outras palavras, para que você possa entender aqui, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você é grato ao Filho de Deus? Você é grato ao que o Filho de Deus fez por você? Aí aquele que antes era cego diz assim: eu creio, mas como eu posso identificá-lo? Eu sei o que ele fez, mas eu não sei quem é. Eu ouvi a voz dele, mas eu não o vi.
E Jesus se revela, diz, é esse que fala contigo agora. Ou seja, ele sabia o que havia sido feito, mas ele não conseguia direcionar a gratidão. Por quê? Porque ele não sabia identificar quem de fato Jesus era. E daí Jesus se apresenta, e a gratidão plena passa a ser exercida pelo homem que antes era cego de nascença. Muitas pessoas estão dando glórias a divindades e a entidades inadequadas, quando é Deus que deveria receber toda a glória, porque Ele tem todo o controle. As pessoas possuem um senso de gratidão por saber o que foi feito, mas infelizmente essa gratidão não é plena, porque eles acabam direcionando a glória para pessoas, para entidades ou para divindades inadequadas, quando deveriam direcionar tão somente para Deus, porque todas as coisas são para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia, Jesus! Só que ao passar do tempo, essa palavra, esse sentimento, gratidão, ele tem sido muito mal interpretado, ele tem sido extinguido dos púlpitos. Os pregadores, não a grande maioria, mas sim, existe uma parcela de pregadores que tem estimulado em nós, na verdade, um sentimento de insatisfação. Eles pregam que você tem e você pode ter mais. E com o pensamento de poder ter mais, você acaba desvalorizando o que você já tem. Você acaba não sendo mais grato pelo que você já tem. Esses pregadores estimulam, poxa, você tem um salário A, mas busque o B, que Deus vai te abençoar e você vai ganhar mais. Esses pregadores dizem, você tem o carro A, mas busque o carro B, porque você merece o melhor dessa terra. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu preciso dizer, o melhor de Deus já veio e se chama Jesus de Nazaré. Aleluias! O melhor de Deus já veio. Aleluias! Você pode até querer viver o melhor da terra, mas o melhor de Deus já veio. Consegue entender a diferença? Eu posso sim conseguir almejar algo melhor, isso não é pecado, mas eu não posso desvalorizar o que já me foi dado, e eu não posso desconsiderar o melhor de Deus, valorizando o melhor da terra. Afinal, em Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, Jesus, está nos orientando a valorizar as coisas do céu, e na garantia de que todas as nossas necessidades nos serão acrescentadas. À medida que caminhamos, Deus sabe da sua necessidade. À medida que você se relaciona com Deus, Deus sabe da sua necessidade. Eu vou trazer aqui um exemplo de um casal, né? Um casal ou um relacionamento entre amigos. Quando você tem um relacionamento com um amigo, ou quando você tem um relacionamento com seu companheiro ou com a sua companheira, você acaba expressando uma necessidade. Às vezes é um sapato, às vezes é uma roupa, às vezes é um passeio, enfim, mas você acaba expressando uma determinada necessidade, momentânea ou permanente, enfim. Só que você muitas das vezes nem fala, com medo às vezes de constranger o seu companheiro, que às vezes não tem condições financeiras ou de tempo hábil para poder justamente lhe favorecer com aquilo que você precisa. Aí, do nada, a surpresa vem. Ele te surpreende com uma blusa, com um sapato, com um celular, com um carro, com uma casa, seja lá o que for. Assim é com o Senhor. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele passa a saber as nossas necessidades e Ele não deixa faltar. A palavra do Senhor diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se Ele não vai me faltar, isso significa que eu estarei garantido até o fim dos meus dias. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crer nessa palavra, meus irmãos. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Daí então, vamos ao texto que nós lemos, Salmo 92, versículo 1 diz assim:
como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nesse primeiro versículo, o autor ele começa glorificando, exaltando o nome do Senhor, dizendo como é bom render graças ao Senhor. Na verdade, o salmista aqui, ele não está dizendo que ele não esteja passando por problemas de dificuldade. Implicitamente, o salmista está dizendo, eu tenho diversos motivos para reclamar, mas como é bom render graças ao Senhor. Eu tenho motivos até mesmo para murmurar, mas como é bom render graças ao Senhor. Eu tenho motivos para chorar, mas como é bom render graças ao Senhor. Eu tenho motivos para desistir, mas como é bom render graças ao Senhor. Eu tenho motivos para sair da igreja, para abandonar os ministérios, mas como é bom agradecer e render graças ao Senhor. Aleluias! O salmista começa dizendo, eu tenho diversos motivos para dizer não, mas um único motivo me basta, Ele é Senhor. Aleluias! Glória a Deus! E o salmista diz, como é bom render graças ao Senhor. A palavra Senhor, no capítulo 92, ele aparece 7 vezes. Ele é citado 7 vezes ao decorrer do capítulo 7, ao decorrer do capítulo 92, perdão. E como nós já bem sabemos, o número 7, dentro de um estudo, dentro da numerologia bíblica, o 7 ele aponta para a perfeição. Então aqui o salmista está dizendo, como é bom render graças ao Senhor que é perfeito em tudo que faz. Como é bom render graças ao Senhor que não tem variação. Como é bom render graças ao Senhor que se mantém intacto em sua fidelidade. Aleluias! E ele diz, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, reconhecendo a soberania e a grandiosidade do Senhor. Quando a gente fala de gratidão, meus irmãos, nós somos levados de imediato a Lucas 17. Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19, fala sobre os 10 leprosos, Os 10 leprosos que encontraram Jesus. Jesus certa vez estava passando por uma região próxima a Jericó, próximo também a Samaria, e alguns desses leprosos ouviram dizer que Jesus por ali passaria, e eles vão até o encontro de Jesus, pedindo que Jesus assim os curasse. E Jesus simplesmente pede que eles fossem até o sacerdote para se apresentarem. Quando eles saem da presença de Jesus, eles ainda não estavam curados, mas no caminho a cura veio, na caminhada a cura veio. O problema de muitos de nós não estarmos vivenciando os grandes milagres de Deus é que a gente quer viver o milagre apenas na presença, e esquece que a presença exige caminhada. A presença exige uma constância. A presença exige que nós possamos nos manter alinhados no caminho, no foco. Os leprosos, então, eles foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E isso chama a atenção de Jesus. Lá no versículo 16 do capítulo 17, a palavra diz assim, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Perceba que a gratidão é algo muito válido, mas quando Deus vê alguém agindo com ingratidão, isso gera um alarde ainda maior, uma tristeza no coração de Deus. De um lado, é claro, Jesus se sentiu feliz porque mesmo aquele um, tendo todos os motivos para seguir com os 9, ele voltou para agradecer. E a minha oração nessa manhã é que você, mesmo tendo ido com muitos, você possa voltar para agradecer ao Senhor.
Porque só volta para agradecer aquele que reconhece o que foi feito. Só volta para agradecer aquele que reconhece quem fez. Consegue entender agora o que eu disse anteriormente? A gratidão é um sentimento gerado quando nós identificamos o que foi feito e quem possa ter feito. Aleluias! Então apenas um voltou. A minha oração, minha irmã Ana Cristina, é que nessa manhã a irmã seja essa uma que volte. A minha oração, diaconisa Cátia, diaconisa Ângela, é que nessa manhã vocês sejam duas que voltem. Aleluias, a minha oração é que nós sejamos a igreja que possa voltar aos pés do Senhor para agradecer os seus bem-feitos. Não importa se A, se B foram curados e foram embora sem sequer olharem para trás. O importante é que nós tenhamos o comprometimento e a gratidão em nossos corações, a ponto de voltarmos. Temos motivos para seguir, mas voltamos. Temos motivos para abandonar, mas voltamos. Temos motivos para nos desviar, mas voltamos. Aleluias! Glória a Deus. Voltamos porque somos gratos. Voltamos porque reconhecemos o que Ele fez e quem fez por nós. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 21, depois que Jó ficou sabendo de todos os problemas que lhe havia acontecido, o Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, como vocês já sabem. Não precisa entrar tão profundo aqui, mas no versículo 21 do capítulo 1, Jó, depois de ter entendido o que aconteceu, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó aqui está dizendo: não importa o que aconteceu, eu vou me manter grato. Eu vou manter o sentimento de gratidão dentro do meu coração. Não importa se eu tenho muito, não importa se eu tenho pouco, eu me manterei grato ao Senhor. Não importa se eu sou o mais rico, ou se hoje, pelo diabo ter tocado, com a permissão de Deus, se eu sou o mais pobre, eu me manterei grato ao Senhor. Aleluias! Todas as coisas cooperam, meus irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda que tanto na bonança ou na escassez, o Senhor está conosco, e nós precisamos ser gratos, não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos sara, que nos livra, aquele que nos coloca de pé, aquele que nos salva. Aleluias, aleluias, glória ao nome do Senhor. Jó entendia que, independente do cenário que ele estivesse passando, ele precisava ser grato. Será que eu tenho tido esse sentimento de gratidão? Será que vocês têm tido esse sentimento de gratidão? Será que a igreja, a casa de oração, tem tido este sentimento de gratidão? Quando está tudo bem, quando a saúde está em dia, eu sou grato ao Senhor. Mas quando eu olho para o laudo médico, eu simplesmente desfaleço e deixo a ingratidão entrar no meu coração e começo a murmurar. Quando a carteira está assinada, que o salário está garantido todo mês, eu sou grato ao Senhor. Eu venho, eu dou o dízimo, eu participo de todos os eventos da igreja. Mas quando a carteira não está assinada, eu começo a murmurar e a externar a ingratidão ao Senhor. Meus irmãos, se existe algo que gera muito efeito também no coração de Deus, um efeito negativo, é a ingratidão. Não é à toa que o povo que saiu do Egito, eles deixaram de entrar na terra prometida por conta da ingratidão. Eles clamaram ao Senhor por um libertador. Eles clamaram ao Senhor por socorro. E o Senhor, em graça e misericórdia, levantou Moisés.
Moisés foi designado até o Egito. Através de Moisés, Deus fez grandes proezas. Deus liberou pragas mostrando o seu poderio. Deus tirou eles da opressão do Egito, fazendo com que eles passassem no meio do Mar Vermelho a seco. Levou eles para o deserto, garantiu maná diário, garantiu água, mas ainda assim eles se mantiveram ingratos, murmurando ao Senhor, a ponto de lembrarem com saudade aquilo que tinham vivido no Egito. Isso é ingratidão. Quando Deus identifica aquele sentimento de ingratidão no coração, não apenas no coração, mas nos lábios daquele povo, o Senhor decide então renová-los. O Senhor decide então que eles não viveriam a promessa. Tem muitas pessoas deixando de viver as promessas de Deus, porque ao invés de viverem um sentimento de gratidão, estão alimentando o sentimento de ingratidão. A minha oração é que hoje, se você estiver vivendo um momento de ingratidão, que você, que eu, que nós possamos nos realinharmos e possamos sair daqui com o nosso coração grato ao Senhor. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Entenda que quando Paulo diz em tudo, é em tudo e em todas as coisas. Se eu estiver com a minha saúde boa, eu dou graças ao Senhor. Se eu estiver sobre um leito, eu dou graças ao Senhor. Se eu estiver de carro, eu dou graças ao Senhor. Se eu estiver de ônibus, de Uber, de metrô, eu dou graças ao Senhor. Se eu estiver com a minha carteira assinada, eu dou graças ao Senhor. Se a minha carteira não estiver assinada, eu dou graças ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque com a carteira assinada ou não, o Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia na tua mesa. Aleluia. Mesmo que o laudo médico não esteja favorável, o Senhor não vai deixar faltar o fôlego de vida nos teus pulmões. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Ainda que você não tenha um carro, ainda que você não tenha condições de andar para cima e para baixo de Uber, mas o Senhor não vai deixar faltar condições para que você esteja na casa do Senhor. Ele nos garante. Ele nos garante, então sejamos gratos. Ainda que tenhamos diversos motivos, sejamos gratos. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou como ser grato em todo tempo. No livro de João, capítulo 6, nós vemos a multiplicação dos pães. A nossa pastora Lúcia pregou sobre isso aqui há alguns finais de semanas atrás, uma ministração maravilhosa. No versículo 11... diante daquele cenário, ou seja, diante de uma grande multidão, não havia nada para dar para os discípulos, até que chega um menino com 2 pães e 2 peixes, você já conhece muito bem a história, e os discípulos, eles ficam apavorados, atordoados, porque, venhamos e convenhamos, na nossa visão material, limitada e humana, 2 pães e 2 peixes, 2 pães, quantos pães mesmos eram? 5 pães, perdão, 5 pães e 2 peixes, amém? Na nossa visão limitada, 5 pães e 2 peixes, na nossa visão, acontece, irmã, na nossa visão limitada, 5 pães e 2 peixes, jamais seria capaz de alimentar cerca de 5 mil, 15 mil, 10 mil homens. Só que aí vem Jesus, toma os pães e os peixes, no versículo 11 do capítulo 6, a palavra diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto queriam. Então veja que aqui Jesus estava diante de uma situação de escassez. Não havia pão, não havia peixes suficientes para alimentar toda aquela multidão. Jesus poderia ter se desesperado como os discípulos se desesperaram, mas Jesus optou em dar graças ao Senhor. Será que nós temos dado graças ao Senhor?
o suficiente como ele merece, o suficiente como verdadeiramente nós devemos? Será que nós temos dado graças ao Senhor apenas quando a nossa despensa está transbordando, que às vezes, graças a Deus, transborda que você não consegue nem fechar a porta, né? Você tem que reorganizar ali porque começa a cair e você tem que botar um condimento em cima do outro para a despensa poder fechar. Glória a Deus, mas e quando está vazia? Quando a geladeira está vazia? Será que nós temos dado graças ao Senhor? De igual modo, no livro de João, também, capítulo 11, você já conhece muito bem a história. Lázaro, amigo de Jesus, vem a ficar enfermo, posteriormente ele falece. Jesus volta então para Betânia, vai até o local onde Lázaro foi sepultado, e ele diz: tirai a pedra. E no versículo 41 do capítulo 11, a palavra diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Aqui, Jesus está diante de um cenário de morte. E mesmo assim, ele não deixa de dar graças ao Senhor. Será que nós temos dado graças ao Senhor, meus irmãos? Que essa palavra possa constranger a mim e a você. Será que verdadeiramente nós temos alimentado e desenvolvido um sentimento de gratidão ao Senhor à altura do que realmente Ele é e merece? Será que os problemas que nós temos passado têm tirado de nós esse sentimento de gratidão? Olha para a sua vida, analisa a sua vida, veja que em muitas situações talvez hoje você não estaria aqui. Entenda que existem pessoas que estão em situações muito piores do que a sua. Tomando a liberdade, estamos aqui com a nossa querida irmã Ana Cristina, que passou por uma cirurgia recentemente. É um motivo de glorificação ao nome do Senhor, porque muitos que talvez outrora apresentaram o quadro que ela apresentou, não teve o resultado que ela teve. Então, se ela está aqui hoje, ainda limitada, mas nós devemos glorificar ao nome do Senhor, nós devemos ser gratos ao Senhor. Meu irmão Rafael passou por diversos problemas, mas até aqui o Senhor tem sustentado. Diversas noites chorando, desesperado, tadinho, ontem chegou aí para a UPA, né? Com a pressão lá nas alturas. Talvez hoje, agora pela manhã, talvez o Rafael não estaria aqui. Talvez teria dado um treco lá mesmo na UPA, e talvez hoje, ao invés de estarmos num culto, Deus me livre e guarde, poderemos estar no velório do Rafael, mas até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem livrado. Então veja que nós temos diversos motivos para reclamar, diversos motivos para murmurar, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então que sejamos gratos ao Senhor pelo muito, pelo pouco, pela bonança, pela escassez. Se porventura você der mais atenção àquilo que traz uma insatisfação para você do que aquilo que poderia te trazer satisfação, isso acaba gerando uma tristeza no coração de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana, né? Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ao decorrer dos dias, identifica que Ana, tendo tudo o que precisava, ela deixava de valorizar o que ela já tinha para almejar o que ela não tinha.
Ana queria ter um filho. Ana se sentia assim envergonhada por não ter tido ainda a possibilidade de honrar o seu marido com o filho. Só que ela deixou que essa frustração gerasse uma insatisfação em seu coração. E ela passou a viver motivada por essa insatisfação. E ela não conseguia ver tudo aquilo que Deus já tinha agraciado a ela, que era um casamento abençoado, um casamento com reconhecimento, porque a palavra diz que a melhor porção da refeição era dada para Ana. Mesmo que Penina, como segunda esposa, tivesse dado filhos a Eucana, mas Eucana ainda valorizava a Ana. Mas Ana, por um momento, desprezava tudo aquilo que Eucana fazia por ela, justamente visando o que ela queria, se esquecendo que ela já tinha o que ela precisava. Entende que muitas das vezes nós somos levados a gerar um sentimento de ingratidão em nós por almejarmos o que queremos e não identificamos que nós já temos o que precisamos. Você só precisa de Jesus. Eu só preciso de Jesus. Nós só precisamos de Jesus. Se nós tivermos Jesus em nossa vida, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir fornalha ardente, nós seremos bem-sucedidos. Aleluias, nós só precisamos de Jesus. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, poxa, algumas semanas atrás, né, eu vi uma pessoa dizendo assim, você se contenta com pouco. Só que às vezes, não é se contentar com pouco, é entender que o muito ainda não foi liberado. Então, se o muito ainda não foi liberado, nós precisamos nos deleitar naquilo que o Senhor nos proporcionou. Eu gostaria de ser um gerente, mas enquanto eu não sou um gerente, eu tenho que me satisfazer como atendente. Eu não posso deixar de almejar a gerência. Isso não é pecado. Eu quero almejar, eu quero avançar, eu quero progredir. Mas eu não posso deixar de agradecer aquilo que eu já tenho. Conseguem entender? Isso é um sentimento de gratidão. Isso é um sentimento que nós precisamos viver, valorizar, ainda que pouco. Versículo 2, já estamos indo para o final, meus irmãos. Anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Anunciar de manhã o teu amor. Em algumas versões está dizendo misericórdia. Aqui está dizendo benignidade. Algumas versões o teu amor leal. E de noite a tua fidelidade. Na minha versão está escrito amor. Em algumas versões, misericórdia. E isso me faz ser levado diretamente para Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, de manhã, o salmista está dizendo, anunciar de manhã o teu amor, ou seja, se eu acordei, é porque o teu amor e a tua misericórdia se renovaram na minha vida. Se eu sou capaz de levantar da cama, de abrir os meus olhos, de ver a claridade do dia, é porque a tua misericórdia foi fiel e se renovou na minha vida. E por esse motivo, nós já temos motivo suficiente para sermos agradecidos a Deus. Só que veja que a manhã aqui, ela também traz aquela concepção do que está escrito em Salmos 30. Salmos 30, versículo 5, na parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Então aqui o salmista está dizendo, como é bom anunciar a tua alegria. Porque se eu estou de manhã é porque a tristeza já acabou. Se eu consigo anunciar pela manhã a tua misericórdia, é porque o período das lágrimas acabou.
acabou. E eu preciso vivenciar, eu preciso acreditar nessa palavra. Se o dia amanheceu, é porque a alegria já veio para tomar o lugar que é dela, expulsando toda lágrima, me fazendo livre, me fazendo feliz, trazendo alegria e gratidão na minha vida. Aleluias! E a gente vê aqui um certo limite de tempo, porque ele fala: anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Isso aponta para tempo, porque do período da manhã até o período da noite existem diversas horas, e é impossível nós falarmos de tempo biblicamente sem nos deixarmos lembrar de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas. Ou seja, até para que nós possamos ver a fidelidade do Senhor, nós precisamos de tempo. Até para viver a alegria do Senhor, nós precisamos de tempo. Só que hoje em dia as coisas estão muito rápidas. As pessoas querem tudo para ontem. E justamente por querer tudo para ontem e ver que não acontece, elas acabam gerando um sentimento de insatisfação dentro delas. E deixam de valorizar aquilo que elas já têm tido. Amém? Quantos conseguem entender essa mensagem, meus irmãos? Aleluias. A palavra do Senhor, para finalizar, diz assim em Salmo 116, versículo 12. O louvor pode se preparar. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que o que eu faço é suficiente para agradecer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito? Nada. Se existe um versículo que me frustra, é esse versículo. Porque ele traz uma realidade, não apenas na minha vida, mas na vida de qualquer um outro ser humano. Não há como agradecermos ao Senhor à altura do que Ele merece. Mas não é pelo fato de não sermos capazes que nós não podemos tentar, que nós vamos deixar de agradecer. E esse versículo, estudando para essa palavra, ele me trouxe algo diferenciado do que antes eu tinha percebido, que ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ou seja, não são os benefícios que Ele fez, são os benefícios que Ele tem feito. Ou seja, isso aponta para constância. Isso aponta para uma manutenção. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito ao decorrer dos dias, dos meses? O que darei ao Senhor pelos livramentos que Ele tem feito ao decorrer dos dias, ao decorrer dos meses? O que darei ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele tem me dado ao decorrer do dia, ao decorrer dos meses? Isso aponta para a constância, dizendo que o Senhor não é um Deus de passado, Ele é um Deus de presente na minha e na sua vida. Ele não apenas fez, Ele faz, e assim Ele ainda fará. Então que nessa manhã nós podemos sair daqui hoje com os nossos corações gratos. Ainda que tendo diversos e inúmeros motivos para murmurar, ainda que tendo diversos e inúmeros motivos para desistir, ainda que tendo diversos e inúmeros motivos para deixarmos a caminhada, que nós possamos fazer como aquele único ex-leproso que voltou aos pés do Senhor. E a palavra deixa bem claro que este que voltou era samaritano. Então veja que a gratidão muitas das vezes vem de quem a gente menos espera. A gente espera tanta coisa de tantas pessoas, a gente espera que fulano possa ser grato, mas acaba que fulano tem uma atitude de ingratidão. A gente acha que Beltrano vai ser ingrato e Beltrano acaba nos surpreendendo com um sentimento de gratidão. Eu espero que hoje a igreja, a casa de oração, possa surpreender ao Senhor com um sentimento de gratidão. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e bendizer a sua bondade. Aleluias.